A paz do Senhor, povo de Deus. Mais um dia na presença do nosso Deus. Já agradeceu hoje pela vida, já agradeceu pelo fôlego de vida. Já levantou as mãos para os céus e agradeceu por tudo que Deus fez e vai fazer na sua vida. Devemos ser gratos a Deus, né? Somente as pessoas dizem por ter acordado, mas não é somente, porque só por nós termos acordado já é uma grande dádiva de Deus, né? Glória a Deus e aleluia, né? E nós devemos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, né, na presença do nosso Deus, mais um dia buscando a presença do nosso Deus, exaltando, glorificando, louvando a Deus, né, pela nossa vida, pela vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, por a vida de vocês também, né, vocês que me acompanham na rede social, no meu canal de YouTube. Nós devemos estar orando um pelos outros. A Bíblia é bem clara, nós temos que orar um pelos outros, né? Nós somos igreja de Cristo. E a igreja de Cristo tem que dar exemplo, tem que fazer aquilo que o nosso Deus fez, né? Jesus, ele buscou almas, ele orou por pessoas, ele curou os doentes, ele deu uma palavra para aqueles que precisavam de uma palavra. E assim devemos ser eu e você. Nós devemos imitar o nosso mestre. A Bíblia é bem clara, como diz que nós devemos imitar o nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus, né? Então nós devemos imitar ele. A paz, Judite. Eu estou por aqui, Judite, estou aqui no Paraguai, já passei aí perto de vocês, mas só passei. Cheguei na quarta ou na quinta passada, só dormi aí e vim para o Paraguai, mas eu creio que sexta-feira eu vou estar indo para Guaíra, em nome de Jesus. Quero ver vocês. Quero visitar minhas amigas, meus amigos, todos, né, meus irmãos em Cristo. E a Judite é uma que eu amo, né, visitar ela, a família dela, são pessoas abençoadas. Amém? Então nós devemos estar sempre, né, na presença do nosso Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, né, tem que imitar, né, o que o nosso Deus ensinou nessa terra. Nós vamos estar aqui orando, eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu estava aqui, né, como sempre, né, eu gosto de estar no meio do mato, gosto de estar na presença de Deus orando. Em todo lugar que eu vou, irmãos, é de Deus, né, sempre tem um matinho, um monte, alguma coisa por perto para mim poder estar orando, né. Vou sim, Judite, vou aí sim. Te dar um abraço, um beijo, ver o pessoal aí, com certeza. Comer uma esfirra gostosa da vovó, né? Não dá para sair de Guaíra sem passar na esfirreria da vovó. Para você que passa por Guaíra ou que vem aí uma vez por ano aqui em Guaíra, que nem eu, tem que passar na esfirreria da vovó. Já tô fazendo, né, o merchan, né, para esfirreria e pizzaria da vovó. Tem buffet, eu ainda não provei do buffet, mas quem sabe dessa vez, né, Judite? Mas é uma benção, vocês serão bem recebidos lá, com certeza. E é isso, nós devemos estar na presença de Deus em todo o tempo, nós devemos buscar, porque Deus, Ele quer que nós estejamos na presença deles, intercedendo pelos nossos irmãos. Ele quer que a gente esteja buscando a Ele, mas também buscando aquelas almas que precisam dEle. Entendeu? Por isso nós somos discípulos do Senhor, nós somos escolhidos por Deus, irmãos, não é só para o nosso prazer, não é só para a gente ser abençoado. Claro que nós vamos ser abençoados. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente vai para os caminhos do Senhor, que a gente começa a mudar de direção, começa a mudar o rumo da nossa história, da nossa vida, muitas coisas irão acontecer para nós de bom, né? Não que o ruim também não vai acontecer, porque tudo é permissão de Deus, né? Mas o bom de Deus,
O bom de estar na presença de Deus é que o Senhor é que está do nosso lado. É Ele que nos direciona, é Ele que nos leva a conhecer pessoas que nem a Judite, a família dela, é Ele que nos leva para lugares, é Ele que nos apresenta, porque eu digo assim, ó, Deus, Ele não une pessoa, Ele une propósitos, porque Ele que tem um propósito na minha vida com a Judite, Ele tem um propósito na minha vida com outra irmã que eu conheci ontem. Ele tem propósito na nossa vida. Aí no negócio da Judite, que é uma pizzaria, uma esfirreria, ali Deus quer usar ela de uma maneira grande para as pessoas que ali vão entrar. E muitas das vezes ela não vai precisar nem falar que é de Jesus. Só o testemunho dela, a atitude dela vai mostrar quem ela é. Então, aonde a gente estiver, a maneira que a gente age, a gente vai estar glorificando o nome do Senhor. E Deus é muito maravilhoso com nós, né? Vamos entrar na palavra, para não ser muito enfadonha, muito demorada. Em 1 João 5,4 fala o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo e é esta a nossa fé. Então, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Antes eu fazia parte desse mundo. O que é o mundo? As coisas que nós temos nesse mundo, nós vamos vencer. As tribulações, os problemas, as doenças, as adversidades. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer os problemas, porque Jesus disse quando esteve nessa terra: no mundo tereis aflição, mas é para vocês que têm bom ânimo. Se eu, o Filho de Deus, venci o mundo, vocês podem vencer. Mas não é vencer, guerrear aqui contra esse mundo aqui que nós vivemos, não. É vencer o mundo, é o pecado. Vencer o mundo é vencer o pecado. Vencer o mundo é vencer o sistema que nos é imposto diariamente através de rede social, através da política, através da internet, através da televisão, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia é bem clara: o mundo, essa terra que nós vivemos, jaz no maligno. E Deus já avisou que aquele que é nascido dele vence esse mundo. Mas não que eu preciso levantar uma bandeira, dizer que eu sou de Cristo e eu venço o pecado e eu sou mais que os outros, não. Eu venço o mundo quando eu tenho fé. Eu venço o mundo quando eu acredito quem eu sou em Cristo Jesus. Eu venço o mundo na hora que eu sou perseguido ou perseguida e eu não me levanto contra aquela pessoa. Eu venço o mundo quando alguém intenta o mal contra a minha vida e eu sei sair daquela situação. Eu venço o mundo quando as pessoas me perseguem, falam mal de mim, se levantam contra a minha vida e eu sei agir nesse momento. Eu venço o mundo quando eu estou num hospital doente, porque todos nós podemos adoecer. Não é porque nós somos de Cristo que a gente não pode ficar doente. Isso incrustaram na mente dos crentes, que crente não pode adoecer, crente não pode passar por adversidade, crente não sei o quê, porque o crente está em pecado. Isso foi incrustado lá pelos romanos, lá atrás. E ainda tem cristãos religiosos hoje que acreditam nessa tese. Mas não, eu venço o mundo, irmãos, quando sobrevém uma doença na minha vida ou na minha família e eu me mantenho de pé. Eu me mantenho firme nas promessas do Senhor. Eu me mantenho acreditando naquele Cristo que levou na cruz toda e qualquer enfermidade. E se for a permissão de Deus eu passar por uma doença, eu vou passar, mas dando glória a Deus. Se for a permissão de Deus me curar, glória a Deus e aleluia. E se não for, glória a Deus e aleluia. Eu tenho que me manter e vencer esse mundo com a minha fé.
Eu tenho que mostrar para as pessoas que estão no pecado, as pessoas que não creem no mesmo Deus, que eu sou diferente. Hoje eu vejo crentes que se dizem crente, né? Porque eu digo que são crentes que se dizem crente, mas não são. Porque na hora de um probleminha a pessoa murmura. Na hora de um probleminha a pessoa blasfema contra Deus, reclama, só fala besteira. Irmãos, nós temos que honrar o nosso Deus em todo tempo. Porque o ímpio já é normal, o ímpio reclamar, o ímpio murmurar, o ímpio xingar, o ímpio falar palavrão, o ímpio se levantar contra a nossa vida. Isso é normal. Quando eu era lá do mundo, irmãos, eu era uma pessoa que por isso aqui, ó, eu fazia um escândalo, eu brigava, eu ia para cima, eu tomava satisfação. E quando eu vim para Jesus, Jesus me fez uma nova criatura, mas eu tive que sacrificar a minha carne. Todos os dias, onde eu estava falando com a irmã aqui do Paraguai, todos os dias nós temos que ir para a cruz. Porque o diabo sabe a nossa fraqueza, então todos os dias ele vai lançar seta, ele vai lançar situações, ele vai lançar pessoas, para a pessoa se atravessar na nossa vida, se levantar contra nós. Todos os dias ele vai colocar, né, pessoas que Deus libertou do vício, vai colocar pessoas oferecendo bebida, oferecendo droga, pessoas que saíram da prostituição, ele vai colocar uma mulher bonita lá tentando um irmãozinho, ou um rapaz lá cheio de saúde tentando a irmãzinha, tá amarrado em nome de Jesus? Não, porque isso acontece. O diabo sabe qual é a nossa fraqueza, ele sabe, porque nós mesmos a gente demonstra, porque o diabo ele não consegue ler a nossa mente. Deus consegue, porque ele é um Deus assim que ele conhece os nossos corações, nossos pensamentos. Foi ele que nos criou, mas o diabo não. Ele só nos conhece, ele só vai nos atentar ou nos lançar seta, ou lançar situações naquilo que eu falo com a minha própria boca. Porque tem pessoas que blasfemam, xingam, falam mal da vida dos outros, se levantam contra o irmãozinho, levantam contra a irmãzinha. E aqui a Bíblia é bem clara. Quem é nascido de Deus tem que vencer essas coisas, tem que vencer o mundo, tem que vencer o pecado, tem que vencer a adversidade, tem que dar exemplo. Nós precisamos dar exemplo, irmão. O mundo já jaz no maligno. A gente vê todos os dias na internet, na televisão, em tudo que é lugar, é pessoas se matando por pouco, é pessoas se levantando um contra os outros, esses artistas famosos, um falando mal do outro, até cantores gospel, um querendo puxar o tapete do outro, pastores, um querendo ser mais que o outro. Então as pessoas estão se perdendo, as pessoas não estão sabendo mais em que parte eles fazem. E nós, como povo escolhido do Senhor, a gente tem que mostrar quem a gente é, mas não sair falando. Eu não preciso sair falando eu sou, eu faço, não, é a sua atitude. Porque aqui a Bíblia diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu tenho que vencer o pecado, eu tenho que vencer a fofoca, eu tenho que vencer até a raiva, eu tenho que vencer o orgulho. Muitas pessoas que são orgulhosas, que não conseguem perdoar o outro. Muitas pessoas, porque alguém falou algo de mim, eu não gosto daquela pessoa. Irmãos, nós já passamos dessa fase, nós não somos mais bebê espiritual, a gente já é um povo escolhido de Deus. Nós temos que crescer na nossa fé, nós temos que avançar. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz.
Porque os filhos das trevas, eles aprendem com seus erros, e muitas vezes nós, como povo de Deus, a gente não aprende com nossos erros. Muitas das vezes tem pessoas que estão nos caminhos do Senhor, que erram uma vez, dali a pouco erram de novo, dali a pouco são pessoas que estão sempre caindo e levantando, são pessoas que estão sempre errando na mesma coisa. Não que a gente não vai errar, não é isso que eu estou pregando, porque a Bíblia nos fala que Deus olha lá de cima, lá em Salmos fala, Deus olha lá dos céus e não acha um justo sequer. Então você, ninguém é justo o suficiente para Deus. A gente é pecador, a gente peca com o olhar, a gente peca com a boca, mas Deus diz na sua palavra que nós somos povo escolhido dele. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa fé. Esta tem que ser a nossa fé. Eu sou diferente, eu não faço mais parte dessas coisas. Eu tenho que mostrar não para o mundo, não para as pessoas, eu tenho que mostrar para Deus que eu faço a diferença. Se eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que transparecer o reino na minha vida. Aonde Deus me colocar, eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Hoje a gente vendo num grupinho, às vezes até dentro da igreja, a gente vê os grupinhos, a gente não sabe diferenciar quem é da igreja e quem é do mundo. Por quê? Porque o povo de Deus está se corrompendo. O povo de Deus antigamente, irmãos, eu sou de um tempo lá atrás, que eu creio que muitos irmãos que estão nessa live, compartilha essa live, aperta os coraçãozinhos que o povo vai entrando. Eu creio que o povo lembra que os crentes a gente diferenciava pela maneira de vestir, diferenciava pela maneira de falar, diferenciava porque andava com a Bíblia embaixo do braço. A gente via um vizinho passando e dizia: aquele irmão lá é crente. Aí a pessoa ia comprar num comércio. Eu lembro, irmãos, que a pessoa ia comprar no comércio e as pessoas abriam assim as portas e diziam: pode vender para esse crente, pode vender para essa pessoa porque ele é crente. Então crente era honesto, crente era uma pessoa de palavra, crente era uma pessoa que se diferenciava pela maneira de vestir, pela maneira de falar, pela maneira de agir. Mas hoje a gente não sabe quem é quem. Tem tantas pessoas dizendo: eu sou crente, eu glorifico a Deus, eu prego, eu isso, eu aquilo. Não, eu não estou julgando ninguém, irmãos, porque só quem julga a nós é Deus. Só existe um justo juiz, que é Deus. Eu estou dando exemplo que nós temos que fazer a diferença neste mundo, porque a Bíblia diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Então eu tenho que fazer a diferença e eu tenho que vencer essas coisas. Como que eu vou dizer que eu sou filha de Deus se eu continuo tendo rixa um com os outros? Como que eu vou dizer que eu sou filho de Deus e isso vergonha o evangelho? Como eu vou dizer que eu sou filha de Deus se eu xingo, eu falo palavrão? Como que eu vou dizer que eu sou filha de Deus se eu ando com as roupas que essas pessoas mundanas andam, mostrando tudo, né? Não que eu não possa andar de calça, nada contra quem usa usos e costumes, eu respeito cada um com a sua crença, mas como que eu vou dizer que eu sou de Cristo se eu ando vamos dizer, com a mini saia que fica aqui quase no pescoço? Como que eu vou dizer que eu sou de Cristo se eu ando mostrando meu corpo para todo mundo ver? Como que eu vou dizer que eu sou de Cristo e dar testemunho, vencer esse mundo, se eu falo palavrão? Como que eu vou me diferenciar das pessoas do mundo se eu engano? Como que a gente vai diferenciar um cristão? Hoje, irmãos, eu vou dar testemunho. Eliane, seja bem-vinda. Compartilhe essa live. Aperta os coraçõezinhos, porque quando a Judite apertou os corações, apareceu mais gente. Como
Como que eu vou fazer a diferença? Como que as pessoas irão me respeitar se eu dou calote no irmãozinho? Eu já levei calote de crente. Eu já levei calote de pastores. Para quem me conhece sabe que eu vendo roupa, que eu levanto oferta com bíblias, com canetas, com coisas quando eu vou pregar, porque eu não cobro para pregar. Tem pessoas que perguntam, pastora, a senhora cobra para pregar? Eu não cobro, mas eu levanto oferta para ajudar no meu ministério. Mas pessoas a qual a gente confia, eu confio que o meu irmão que está ali há 20 anos, o meu irmão que se diz filho de Deus, ele não vai me enganar. Mas hoje em dia, irmãos, os crentes estão dando calote. Então nós temos que exalar o perfume de Cristo. A Bíblia diz, eu tenho que dar testemunho com a minha vida. Aonde Deus me colocar, eu tenho que dar testemunho. Lembre-se de Daniel. Daniel e seus amigos foram levados cativo para um país a qual ninguém era cristão, era um país idólatra, um país que adorava vários deuses, um país a qual consagrava os alimentos para aqueles demônios, um país a qual era uma muvuca, como se diz aqui, né? Mas Daniel e seus amigos eles tinham posição em Deus a não se contaminar. Daniel, ele era servido, o rei deu uma ordem para eles comerem as iguarias do palácio. Imagina, irmãos, imagina hoje eu ir para um palácio do rei lá, esses reis que tem aí hoje no mundo, lá fora do Brasil, você imagine o banquete que deve ser lá naquele palácio, tudo do bom, do melhor, comidas, bebidas chique, a qual a gente nem conhece. Daniel, ele foi para dentro do palácio, ele foi levado cativo, mas ele estava lá para aprender da rotina do palácio, aprender como ele devia se portar na Babilônia. E aí o rei disse que era para servir ele com todas as iguarias do rei. Era a comida que o rei comia. Só que Daniel, um rapaz de Deus, um jovem, porque Daniel era um jovem, um adolescente, foi tirado de dentro da família dele, dentro da casa dele, um menino que tinha a família, que foi criado nos caminhos do Senhor. Ele chegou lá, ele viu que aquilo lá era um horror, que eles idolatravam vários deuses, e ele viu, eu creio que Daniel, quando chegou lá, glória a Deus, Ivanísia. Como é que tá a senhora? Tudo bem? A paz do Senhor. Aí, Daniel, eu creio, né? A Bíblia não fala, mas eu creio que quando ele estava chegando lá, ele viu que aquelas comidas, aqueles alimentos eram consagrados para aqueles deuses. Porque não era um Deus só que eles adoravam, eram vários deuses. E aí, Daniel, ele decidiu no seu coração a não se contaminar. Irmão, hoje eu vejo crente se contaminando com tantas coisas. Hoje a pessoa vai trabalhar numa empresa, eu sei porque eu trabalho em empresa. Tem pessoas que chegam na empresa, eles são crentes, eles não dão testemunho, eles se contaminam porque o colega fala um palavrão, daqui a pouco o crente está falando palavrão. O colega ali se levanta contra o colega de trabalho, daqui a pouco o crente está se levantando. E, irmãos, nós temos que fazer a diferença, não importa onde Deus nos colocar. Não importa, Daniel, ele foi levado cativo, escravo, para um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses, era prostituição, era coisa errada o tempo todo. Mas Daniel, ele decidiu no seu coração a não se contaminar, e eu tenho como fazer isso se eu sou nova criatura, se eu não faço mais parte desse mundo. Eu aceitei Jesus, a velha criatura morreu, eis que tudo se fez novo. Eu tenho que mudar minha mente, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar minhas vestimentas, eu tenho que mudar a maneira de falar, eu tenho que mudar até a maneira de pensar, irmãos. Não é fácil, não, mas com Deus nós conseguimos.
E aqui a Bíblia está dizendo em 1 João 5,4 que é nascido de Deus vence o mundo, vence a perseguição, vence a idolatria, vence, porque idolatria, irmãos, não é só idolatrar lá um Deus de barro, não. Tem pessoas que estão idolatrando seus pastores, tem pessoas que estão idolatrando cantores gospel, tem pessoas que estão idolatrando pregadores. Não, a gente tem que parar com isso, a gente tem que ter a mente de Cristo, a gente não pode ter uma mente cauterizada. Nós não podemos ter uma mente cauterizada, nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos estar próxima do nosso Deus, e para mim estar próxima de Deus, para mim seguir os passos de Jesus, eu tenho que conhecer esse Deus, eu tenho que conhecer. As pessoas hoje estão buscando a conhecer um cantor, um ator de televisão, um blogueiro, uma pessoa aí que vive em escândalos, a pessoa do mundo, mas eles não estão muito importados em conhecer a Deus. A palavra de Deus nos mostra quem é Deus, quem é Jesus, como nós devemos nos proceder diante de situações. Daniel é um exemplo para nós. Daniel é um exemplo porque ele foi levado cativo para um país que não era um dele, para o meio de um povo, repito, idólatra. Lá existia prostituição, existia culto a vários deuses, as pessoas faziam sacrifício àqueles deuses, mas Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar. E nós precisamos decidir quem eu sou, nós precisamos ser visto novamente nesse mundo. A irmã Ivanise aí é uma senhora que está há anos no evangelho, mãe de um grande apóstolo, de um grande homem de Deus, e ela sabe que na época dela, há anos atrás, na minha época, a gente conseguia diferenciar um crente. Se um crente chegasse no meu comércio, era assim, eu era criança, mas eu me lembro, aquela pessoa dizia, não pode vender para ele porque ele é crente, ele é um homem honesto, ele é um homem de Deus. Hoje as pessoas fogem. Hoje as pessoas fogem a alugar uma casa para crente. Eu tenho testemunha, eu fui visitar um amigo lá em Hortolândia, ele alugava a casa para um pastor, ele alugava o salão para uma igreja, e aí esse pastor foi embora, fugiu, deixando, parece que 2 ou 3, eu não vou mentir aqui, mas parece que foi 2 ou 3 aluguéis atrasados, e fugiu, quando ele viu já não tinha mais nada lá, o pastor fugiu, ficou devendo aluguel, e ele me disse assim, nunca mais eu quero ver esses crentes. Eu não quero mais alugar o meu comércio para crente. Imagina para mim a vergonha. Imagina para mim, eu me coloquei no lugar, eu fiquei envergonhada. Eu fiquei humilhada, envergonhada, e aí eu tentei, sabe, ponderar que nem todo mundo é igual, que assim como no mundo tem pessoas boas, também na igreja vai ter pessoas que não estão assim tão bem e coisa e tal, mas a pessoa odeia crente hoje, não quer nem ouvir falar de crente por causa de um testemunho de um pastor fajuto. Uma pessoa que, em vez de mostrar o brilho de Deus, fazer a diferença, se você não tinha condições, chegasse lá, sentasse e conversar. Ora, moço, eu estou dando exemplo, irmãos. Ora, irmão, eu não tenho hoje para lhe pagar, mas quando eu tiver, eu vou aí acertar. É mais bonito. Você vai estar dando testemunho. A pessoa vai querer você sempre do lado dela. A pessoa vai querer sempre te ajudar. Irmãos, vamos fazer a diferença, porque a Bíblia diz o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa fé. É essa fé que eu tenho que ter. Aquele que é nascido de Deus precisa vencer o pecado, precisa vencer a mentira, precisa vencer o orgulho, a soberba.
Nós vemos hoje pessoas se achando mais que Deus, porque Deus usa na profecia, porque Deus usa para a pessoa orar, expulsar o demônio, porque Deus usa quando a pessoa ora, a pessoa é curada, a pessoa acha que ela é alguém. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Se Deus não tiver na nossa vida, se Ele não for manifesto na minha vida, eu sou assim o pó, eu sou uma imundície. Como que eu vou me achar alguém se eu não tiver Deus agindo através da minha vida? Eu não sou ninguém, irmãos. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se o que Deus já fez na sua vida. Lembre-se como Jesus nos deu exemplo de humildade. Jesus não se achava o bambambam. Jesus, quando ele curava alguém, Jesus mandava a pessoa ficar quieta. Jesus, quando ele curava, libertava, ele dizia: não fale aonde eu estou, não fale que fui eu. Ele só mandava embora e pronto. Hoje não, hoje os pregadores, nada contra alguns testemunhos, que é lindo dar testemunho, eu dou testemunho, eu gravo testemunho das pessoas para edificar a fé do outro, mas eu estou dizendo de pessoas que se acham mais que Deus. A diferença é você mostrar teu trabalho, você mostrar um testemunho, você mostrar a obra que Deus está fazendo na sua igreja. É lindo, irmãos, isso edifica até a minha fé. É lindo eu ligar lá a televisão e ver que uma pessoa foi curada. É lindo eu acessar uma internet e ver uma pessoa que diz que estava lá na Cracolândia, no mundo das drogas, foi liberta. É lindo, exalta o nome do nosso Deus. Mas o problema é quando eu quero ser mais que Deus. O problema é quando eu quero me achar mais que Deus. E aqui a Bíblia diz que o que é nascido de Deus vence essas coisas. O que é nascido de Deus é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz: tudo tem que se fazer novo. Eu tenho que ser uma nova criatura todos os dias. Eu tenho que ir para a cruz, literalmente, matar o meu eu, matar o meu orgulho, matar as minhas vontades. Eu tenho que ser a diferença, porque a Bíblia diz que eu sou sal. Jesus diz que nós somos sal nessa terra. E o sal tem que dar sabor aonde ele vai. Aonde ele vai, ele tem que dar sabor. Porque se não der sabor, se ser igual a todo mundo, é aquele sal insípido, a qual é lançado no chão para todo mundo pisar. Entendeu? A paz, irmã Ivanise. Vejo a senhora na igreja abraçando as pessoas, mas infelizmente tem muitos que sobem um pouquinho e quer pisar no pequeno e ainda fala do amor de Cristo, mas não vive. Isso envergonhando a Deus. É isso. Eu não faço aquilo para parecer. Eu abraço porque eu amo abraçar o meu marido, que diz, o meu marido na época da Covid, que dizia: cuidado, você abraça todo mundo, você beija todo mundo, cuidado. Mas esse é o meu ministério é abraçar, o meu ministério é puxar para perto, meu ministério é sentar e ouvir o que a pessoa tem para falar. Esse é o meu ministério. E o meu marido dizia: cuidado, você abraça todo mundo, a gente está numa pandemia. Eu digo: não, porque quem me chamou é fiel para me proteger, ele é o meu escudo. Eu sei que eu não devo temer mal algum, e graças a Deus, irmãos, na pandemia foi a época que eu mais viajei, a época que eu mais preguei fora, a época que eu mais abracei, a época que eu mais visitei, e para honra e glória do meu Deus, porque a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, eu estou aqui.
Eu estou aqui para honra e glória do meu Deus. Eu não pego uma gripe. Glória a Deus. Não que eu estou isenta, não é isso. Mas é para você ver que aquele que é nascido de Deus vence todas as coisas. Não quer dizer que eu não vou passar por aflição. Jesus diz que no mundo eu vou ter aflição, mas é para mim ter bom ânimo. Se ele, o Filho de Deus, venceu as aflições, as lutas, os problemas, as perseguições, você vai vencer. Então, irmãos, Eliana, seja bem-vinda, compartilha essa live, aperta os corações que o povo vai chegando. Nice, seja bem-vinda. Então, irmãos, essa palavra é para você entender quem você é em Cristo Jesus, que você seja exemplo, que você não venha envergonhar o nome do Senhor. Eu envergonho a Cristo, eu nego a Cristo quando eu ajo como aquela pessoa que está perdida. Quando alguém te humilhar, quando alguém apontar o dedo na sua direção, faça a diferença, mostre quem você é em Cristo Jesus. Mostra que você tem o reino de Deus dentro de você. Porque se eu tenho o reino dos céus dentro de mim, eu vou fazer a diferença. Não importa se alguém xingou, não importa se alguém me humilhou, não importa se alguém me perseguiu, não importa se alguém falou mal de mim, não importa, eu tenho que fazer a diferença. Jesus fazia a diferença onde ele ia. Jesus, no meio dos fariseus, ele não deixou de ir no templo porque lá tinha fariseu. Tem pessoas hoje que deixam de ir na igreja porque lá tem pessoas que fazem coisa errada. Irmão, Jesus nunca deixou de ir no templo porque lá tinha fariseu, saduceu. Não, Jesus continuou indo lá, mas ele mostrava a diferença lá, mandarabachai. Eu tenho que mostrar a diferença lá, mandarabachou, aonde Deus me colocar. Eu tenho que mostrar que eu sou de Cristo aonde Deus me colocar. Pode me colocar no meio da favela, eu tenho que mostrar a diferença. Eu tenho que mostrar a diferença lá dentro da cadeia, eu tenho que dar o testemunho. Eu tenho que mostrar a diferença lá naquela rua onde só tem gente perturbada. Hoje eu vejo crentes que estão fazendo ao contrário. Estão se igualando ao mundo. Hoje a gente não sabe quem é crente, quem é do mundo, porque está tudo parecido, a gente se confunde. Esses dias uma pessoa falou que está há 10 anos na igreja convertido e eu fiquei assim, eu fiquei de boca aberta, porque a pessoa estava falando coisas que eu não acredito que uma pessoa que é liberta vai falar. Coisas assim absurdas, coisas que eu não acredito que um crente, uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro vai falar. Não acredito. Vocês me desculpem, eu não sou religiosa não, mas quando Deus me tirou lá das garras de Satanás e me trouxe para a grande luz, me trouxe para os caminhos do Senhor, Deus foi tirando, ainda tem que tirar muita coisa. Todos os dias eu vou para a cruz, todos os dias eu peço para Deus me limpar cada dia mais, todos os dias eu vejo que eu sou um pano de imundície, um trapo. Todos os dias eu vejo que ainda tem coisas para modificar. Todos os dias o Espírito Santo, ele me mostra algo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Imagina como que eu vou me igualar às pessoas que estão por aí fazendo tudo errado? Como que eu vou me igualar a pessoas que estão dando calote? Como que eu vou me igualar a mentiras, ao orgulho, à soberba, à vaidade? Irmãos, Jesus está voltando. Nós estamos no início dos ais. Ainda tem muita água para rolar de baixo por cima, por tudo que é lado dessa ponte, mas os crentes parece que estão com a mente cauterizada, parece que Jesus não vai voltar mais. Parece que Jesus não vai voltar mais, é uma historinha da carochinha, não. Jesus está mostrando todos os dias os sinais que ele ainda é Deus, que a mão dele ainda pode pesar sim. Jesus, ele faz questão de mostrar através da natureza, do governo, das igrejas, de tudo, ele faz questão de mostrar que a palavra dele está se cumprindo.
Eu ouvi esses dias uma irmã dizendo, ai, já é o apocalipse. Não, a recém é o inicinho. A pessoa diz que está sendo perseguida, porque a irmãzinha não chamou ela para louvar lá no altar. A irmã diz que está sendo perseguida porque a irmã não deu paz do Senhor. Você não sabe o que é perseguição. Perseguição passa aquelas pessoas missionárias. Esses dias eu vi um missionário sendo levado cativo, ele, sua esposa, seus filhos foram estrupados num país aí que eu não vou dar um nome, porque estavam com a Bíblia pregando o evangelho escondido dentro da sua casa. As pessoas entraram lá, arrastaram ele, sua esposa, seus filhos. Eu me emociono, porque isso é viver pelo evangelho. Isso é amar a Cristo e não negar Jesus. Hoje eu vejo crente brigando por besteira. Hoje eu vejo crente dizendo que está sendo perseguido por bobagem. Um pastor foi levado cativo, estrupado, sua esposa violentada, seus filhos menores violentados por causa de Cristo. Em nenhum momento eles abriram a boca para negar Jesus. Em nenhum momento eles murmuraram. Em nenhum momento eles negaram a Cristo. Eles morreram fiéis a Deus. E nós hoje, por pouca coisa, a gente se rebela contra Deus. Porque Deus não fez, eu vou sair da igreja. Porque Deus não faz, não liberta, eu vou deixar de adorar a Deus. Não, irmãos, não. Jesus quer que nós continuemos mostrando quem nós somos. E é aqui e agora. É aqui agora que Jesus quer mostrar e quer que a igreja mostre quem ela é. Nós temos que erguer uma bandeira. Os homossexuais levantaram a bandeira deles e hoje eles têm um poder. A voz deles vai por tudo que é canto, é fora do Brasil, é no Brasil. Esse grupo LGBT aí, que eu nem sei o nome desse negócio, eles começaram do nada e hoje eles estão assim, ó, eles estão mobilizando o país, eles estão mobilizando o nosso Brasil. Hoje eles têm leis a favor dele e nós, povo de Deus, estamos acuados. E nós, povo de Deus, estamos deixando o filho das trevas vencer a luta, porque a gente se acomoda, porque a gente diz que é de Cristo, mas a gente não vai para cima na hora do problema. Quantas pessoas, perdão, irmãos, mas eu me emociono. Eu me emociono, porque hoje o crente está assim, como quem dorme. O crente não sabe a posição dele em Cristo Jesus. Quando você souber e tomar posse quem é você diante de Deus, você vai vencer sim a situação difícil, os problemas, a doença, a perseguição, a adversidade. Quando você souber quem é você, Alamandarabachai, Aramandarabachou, quando você souber quem é você no reino dos céus, você vai ver que você tem poder, você tem autoridade no mundo espiritual para dizer para esse demônio que está aí na tua família fazendo a bagunça no teu casamento: Satanás, sai daqui, porque aqui quem reina é Deus. Quando você souber e tomar posse do que você é diante de Deus, diante da doença que o médico te desenganou, você vai impor as tuas mãos e vai dizer: não, aqui é templo do Espírito Santo, Alamandarabachai. Se Jesus levou na cruz toda e qualquer enfermidade, eu te repreendo, enfermidade. Eu não aceito o decreto do homem, porque eu tenho um Deus, eu tenho um juiz que peleja por mim. Então nós temos que tomar posse. Deus nos deu
essa autoridade. Deus nos deu essa autoridade no mundo espiritual para pisar na cabeça da serpente e escorpião. E nós precisamos, irmãos, nos levantar. Levanta, se levante em oração, se levante em jejum, se levante, vá para frente de batalha. Por isso que a tua família muitas das vezes está perdida, por isso que teu casamento está indo de mal a pior, por isso que teus filhos estão perdidos, por isso que a doença chegou, porque você se acomodou. Você se acomodou e Deus permite muitas das vezes para você se reerguer. Você é soldado de Cristo, soldado diante da batalha. Ele se levanta e vai para frente de batalha. Lamandarabachai. O soldado foi arregimentado para batalhar, não foi para ficar sentado, reclamando, chorando. O soldado, quando está regimentado num exército, ele sabe que ele tem que se preparar para a peleja, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para a peleja, para a batalha. Então que nós venhamos nos levantar. A palavra hoje é: o que é nascido de Deus vence o mundo, vence a luta, vence a doença, vence a adversidade. E aquele que é nascido de Deus e vence o mundo, esta tem que ser a sua fé. Essa tem que ser a minha, sua fé. Eu tenho que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Se eu não tiver fé, porque a fé é a certeza das coisas que eu almejo ou que eu não vejo, mas eu creio que amanhã Deus vai entrar com a providência. A fé tem que ser a certeza daquilo que eu não estou vendo. Tá tudo perdido aparentemente na minha vida. O médico diz que não tem mais jeito. Irmãos, eu dou meu testemunho. Eu fiquei mais de 2 vezes na cadeira de roda, na igreja, tendo meu ministério. Na época eu tinha um ministério infantil. Eu fiquei 2 vezes ou mais, né? Eu digo 2 vezes porque foi as piores, que demorou mais de eu me levantar. Mas eu fiquei mais de 2 vezes na cadeira de roda. As irmãs lá do Rio Grande do Sul são testemunha. A minha ex-patroa é testemunha. As pessoas, a minha ex-patroa e a irmã dela, a minha pastora, a minha primeira pastora do Rio Grande do Sul, ela tinha que me dar banho. Eu não conseguia me movimentar. E eu estava nos caminhos do Senhor, eu não estava em pecado. Eu não estava fazendo nada errado, mas Deus permitiu, me levou lá no mais profundo. Me levou lá para o poço, me jogaram num poço ali. Mas eu nunca me entreguei. Eu não aceitava aquilo ali. No meu coração eu dizia para Deus: Deus, eu não aceito o que o médico diz, que eu posso ficar numa cadeira de roda a minha vida inteira. Eu não aceito, Jesus, eu faço a tua obra. Eu creio num Deus que levou na cruz toda e qualquer enfermidade. Eu não aceito que o diabo venha me paralisar. Hoje eu entendo, o diabo queria me paralisar para mim não andar aí por esse mundo afora pregando o evangelho. Na época eu não entendia, mas eu nunca abri a minha boca para blasfemar de Deus. Eu continuei firme e hoje eu estou aqui para honra e glória do meu Deus, dar o meu testemunho. Deus me tirou sim lá da depressão, Deus me tirou da cadeira de roda e eis-me aqui, Senhor. Como que eu vou ficar hoje me contaminando, me comparando ao povo do mundo? Não, eu tenho que fazer a diferença. Da onde Deus te tirou? O que Deus já fez na tua vida? Talvez você tenha, eu não acredito que você não tenha nada para falar. Eu não acredito que você não tenha um testemunho. Ah, mas eu não sou pregadora. Eu também não sou pregadora. Eu sou serva de um Deus vivo. Eu conto meu testemunho aonde eu vou. Eu falo de Jesus aonde eu vou. Esses dias eu estava sentada na casa de uma irmã aqui no Paraguai. Fui lá conversar com ela, abraçar ela, porque fazia mais de ano que eu não vinha aqui. Sentei para tomar um tererê com ela, que aqui o povo toma tererê. Aí a gente começou a falar de Jesus. A gente ficou, irmãs, das 10 da manhã.
às 6 horas da tarde. Quando viu, nós estava ali, ó, como se fosse um culto, só falando de Jesus, dando testemunho, sabe, glorificando o nome de Jesus, eu ensinando. Ela diz que gosta que eu ensino ela na palavra. E isso, irmãos, não é para me engrandecer. Isso é para dar o testemunho que você, com um pouquinho que você tem, você pode alcançar pessoas. Com um pouquinho que Deus te deu, qual foi o talento que Deus te deu? Deus deu talento para um, Ele deu um talento, para outro Ele deu 5, para outro Ele deu 3, não importa. Todos nós temos um talento. Talvez lá na empresa, no teu local de trabalho, passe tantas pessoas durante o dia, mas você já falou de Jesus para uma pessoa hoje? Talvez aí você esteja aí num leito de hospital, talvez Deus te colocou aí para você pregar esse Deus. Ah, mas eu estou na cama de hospital, como que eu vou dar testemunho? Você tem que dar testemunho. Irmãos, das vezes que eu ia para lá, para o hospital, numa cadeira de roda, eu ficava lá tomando injeção fortíssima. Uma vez quase me mataram com a tal daquela injeção forte para dor, que eu me esqueci o nome. Eu fiquei lá e lá eu pregava. Lá eu sorria para as pessoas diante da dor. E eu falava de Jesus, do meu jeitinho. Eu não falo bonito, eu não prego bonito, mas eu falo desse Deus que faz. Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e Ele vai continuar fazendo. Céus e terra poderão passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. A palavra de Deus nunca vai terminar. A palavra de Deus nunca vai envelhecer. As pessoas hoje parece que esse Deus que a gente prega está tão distante. Parece que esse Deus que a gente fala, que restaura casamento, que cura, que levanta a gente de uma cadeira de roda, que liberta o drogado, parece que está tão longe. As pessoas estão desacreditadas. O diabo está conseguindo entrar no meio do povo de Deus. Eu não estou falando de ímpios, eu estou falando da igreja de Cristo. Nós, povo de Deus, povo escolhido. Nós, povo de Deus, temos que fazer a diferença, mas o povo está com a mente cauterizada. O diabo conseguiu entrar na mente do povo de Deus e cauterizar. As pessoas estão assim como pessoas mortas dentro das igrejas. Elas não acreditam mais que Deus pode curar. Elas não acreditam mais que Deus pode libertar. Elas não acreditam mais em nada. Eu estou falando porque eu prego em igrejas a qual as pessoas estão mortas espiritualmente. Tu olha no olho da pessoa, porque o olho é a janela da pessoa. No olho você vai ver se ali realmente a pessoa tem Deus ou não. Você olha lá dentro dos olhos da pessoa, a pessoa já não acredita mais em nada. Ela está morta espiritualmente. Só está o corpo, porque o resto não está mais ali. Irmãos, vamos acordar. Acorda, ó tu que dormes. Jesus está voltando e Ele quer uma igreja remida, lavada. Ele quer uma igreja que se levante, alamandarabachai. Ele quer uma igreja, alamandarabachou, que esteja de pé firme. Quando a trombeta tocar, irmãos, eu quero estar com meus ouvidos atentos. Quando a trombeta tocar, eu quero escutar na primeira, em nome de Jesus. A Paz, o Leide. Eu já estou chegando ao fim, irmãs. Obrigado por continuarem aí. Compartilhe essa live. Eu vou encerrar. Quando a trombeta tocar, será que você vai subir? É uma pergunta, eu me faço essa pergunta todos os dias. Todos os dias eu vou para a cruz, todos os dias eu boto a minha cabeça no pó. Todos os dias eu digo para Deus: Senhor, se tiver algo que está te desagradando, tira de mim. Senhor, se tiver alguma coisa que está entrando no meu coração, na minha mente, Senhor, tira de mim. Porque nós temos que todos os dias pedir para Deus tirar o que não é dele, tirar o que não presta na nossa vida, tirar. Nós não podemos nos igualar às pessoas desse mundo, irmãos. Nós temos que fazer a diferença.
Aonde Deus te colocar, faça como Daniel, não se contamine, não coma as iguarias. Damiana, paz, não coma as iguarias do inimigo, não fale a mesma língua que o diabo, não se contamine, não seja igual às outras pessoas que estão à tua volta, não seja, faça a diferença. Faça a diferença, porque o grande dia, Deus vai fazer a diferença do justo, daquele que serve e aquele que não serve. A Bíblia diz, muitos vão chegar lá e vão dizer, ai Senhor, eu pregava numa igreja grande, eu ganhei 1000 almas para o Senhor. Ah Senhor, eu expulsei demônios. Ah Senhor, eu orava, a pessoa se levantava da cadeira de roda. Ah Senhor, quando eu lançava uma palavra profética, a pessoa era abençoada. Ah, Senhor, a pessoa pode até falar em línguas, pode até rodopiar diante de Deus, mas ele vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí? Que Deus me livre em nome de Jesus disso acontecer. Então vamos nos levantar. Aqui diz, o que é nascido de Deus vence essas coisas, vence o mundo, vence tudo, vence a perseguição, vence a falácia. Amém, Damiana? Fica aí, vamos orar, vamos estar intercedendo, mas vamos orar juntos. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos orar, irmãos? Tá tão gostosa essa live, mas vamos orar, eu tenho que me preparar. Eu vim aqui orar, né? Porque eu adoro orar no meio do mato, no meio das árvores. Tava chovendo, como sempre, toda vez que eu vou pro meio do mato orar, né? Deus manda a chuva. Eu creio que é a resposta de Deus às minhas orações. É um sinal que vem dos céus para minhas orações. Amanhã eu vou ter um culto abençoado aqui no Paraguai. Às 8 horas da noite eu vou estar pregando. E para honra e glória do meu Deus, Deus tem aberto portas. E mesmo que Deus não abre portas para mim, irmãos, de igrejas, eu vou lá na casa da irmãzinha fazer uma visita quando eu vejo. Ontem mesmo eu fui passear. Na minha comadre, eu chamo de comadre, né? Mas é minha irmã em Cristo, todo mundo aqui acha que a gente é irmã, né? E aí a gente sentou lá, começou a falar de Jesus, aí tinha uma levita. Dali a pouco chegou a irmã que coordena o coral. Dali a pouco chegou outra irmã que canta também. Aí tinha ela que prega, eu que prego, e aí foi chegando. Dali a pouco chegou outra irmãzinha que é nova na fé para aprender. E assim foi enchendo. Quando a gente viu, tinha um monte de gente. E o que a gente estava falando? Falando da vizinha, falando dos problemas, falando da vida alheia? Não. Falando de Jesus. É a coisa mais maravilhosa. E aquilo se tornou assim como se fosse um culto, uma sala de aula, um aprendendo com o outro, sabe? Um escutando o outro, a gente falando da palavra, falando dos testemunhos, falando de Jesus. É a coisa mais maravilhosa. Amém, Ivanise, amém. Eu recebo. Eu já estou abençoada pelo nosso apóstolo, né? Então não tem como ficar parada, né? O ID de Deus não tem como a gente ficar parada. Eu amo esse Deus. A cada ano que eu venho para cá, irmãos, eu tenho resposta de Deus. Eu sei que Ele me chamou. Eu sei quem me chamou. E sou fiel a Ele. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que um dia eu vou estar na presença do meu Deus e eu vou ter algo para entregar para Ele. Ele não vai me chamar de servo infiel, não. Isso com certeza. Ele não vai me chamar de servo infiel, porque aquilo que Ele me deu, eu tento multiplicar, eu tento transformar em mais cada dia, mais desse meu jeitinho. Tem pessoas que acham que a maneira que eu prego tem que mudar. Eu digo, não, irmãos, Deus me usa desse meu jeitinho, falando errado,
Deus me usa desse jeitinho, sem teologia. Deus me usa desse jeitinho, indo lá no meio daqueles que ninguém quer visitar. Deus me usa do meu jeito, da minha maneira, do jeito que Ele quiser, porque eu sou serva. E o servo, ele não escolhe. O servo não tem como escolher o que seu mestre manda. Então a gente só tem que fazer continência. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me da maneira que o Senhor quer. E não temer. E não temer a afronta, não temer os falatórios, não temer a puxada de tapete, não temer quem fala mal de você, não temer a perseguição. Jesus foi perseguido, quem sou eu, né? Então vamos orar. Coloque aí, Damiana, teus familiares em oração, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa live. Muito obrigado por esse momento com o Senhor. A cada dia, Senhor, eu me emociono cada dia mais por tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Pai, eu agradeço por cada pessoa que tem passado na minha vida. Eu agradeço por cada irmão que acessar essa live. Eu agradeço por cada pessoa que acredita no meu ministério. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida. Eu agradeço, Senhor, pelo meu ministério. A cada dia eu vejo o Senhor abrindo, Senhor, portas para mim. A cada momento eu vejo o Senhor preparando o melhor para mim. O Senhor tem me colocado em lugares grandes, no meio de pessoas grandes, mas isso para mim não faz a diferença. O que faz a diferença lá, Mandarabaxai, é o Senhor estar presente, Pai. A cada dia eu vejo a tua mão me direcionando por onde quer que eu ande, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida da Damiana. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Ivanice. Eu me emociono muito, porque ela foi uma mulher que acreditou no meu ministério. Uma mulher que sempre teve uma palavra de refrigério para mim. Uma mulher que olhou para mim não como qualquer pessoa. Uma mulher que quando eu estava triste ela me abraçava. Uma mulher quando eu fui pisoteada e perseguida sem ela saber, ela me levantava. Pai, eu agradeço pela vida dela, pela vida do filho dela, que é o meu pastor, pela vida da esposa dele, da minha bispa, a qual, Senhor, eu só tenho que agradecer, não porque eles me levantaram, mas sim pelas orações, pelas bênçãos recebidas naquele lugar. Pai, eu agradeço pela Damiana, pelos familiares dela. Eu agradeço pela irmanice, eu agradeço pela Elisângela, uma irmã que está sempre aí nas programações. Eu agradeço pela Eliana, eu agradeço pela Zuleide, a Eliana. Eu agradeço, Senhor, pela Judite, pela família dela que me recebe toda vez que eu chego no Paraguai, no Paraná. Eles me recebem de uma maneira assim que eu não tenho nem como agradecer. Que o Senhor venha entrar lá naquele lugar, Senhor. Que o Senhor venha abrir portas para ele, venha abençoar. Que o Senhor venha derramar, Senhor, chuvas de bênção sobre aquele lugar. Que o Senhor venha mandar clientes, venha mandar pessoas que abençoem aquele local. Pai, eu peço por a vida de cada um que acessar essa live e cada um que vai acessar mais tarde. Se a pessoa estiver fraca, que venha receber força. Se a pessoa estiver doente, que venha se levantar. Aqueles que estão prostrados, Senhor, que venha se levantar, se reerguer. Senhor, toca na vida de cada um, libertando, curando. Senhor, aqueles que precisam de uma porta aberta, Senhor, abre essa porta. Senhor, que o Senhor venha bater o martelo nessa causa da justiça, nesses papéis que está na mão do advogado ou do juiz, Pai. Que o Senhor venha dar liberação, Senhor, em nome de Jesus eu te peço e desde já eu agradeço. Amém? Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Meu filho entrou agora, meu lindo. Muito obrigado por essa tarde com Deus. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui orando, que eu preciso me preparar para o culto. Ore pela pastora aqui. Orem, me abençoe, porque a gente também precisa, né? A gente enfrenta muitas lutas, muitas adversidades, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live. Beijos, amanhã eu entro de novo, se der.